A Conspiração, Gênesis 6, de Gary Wayne. Capítulo 3. Os Filhos de Deus. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me, se você entende. Quem marcou suas dimensões? Certamente você sabe. Quem esticou uma linha de medição nele? Sobre quais eram suas bases? Ou quem lançou sua pedra fundamental, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos gritavam de alegria? Interpretar que os filhos de Deus eram descendentes da linha direta de Sete é plausível, mas incorreto. Esta conclusão é suposição, não fato. A Bíblia não apoia essa posição de forma alguma. Portanto, se os filhos de Deus não eram descendentes de Sete, quem eram essas figuras inexplicáveis? É possível estabelecer a quem as Escrituras se referem, mas isso requer um pouco de trabalho investigativo. Para descobrir quem eram os filhos de Deus, devemos primeiro nos voltar para Jó 1:6 e Jó 2:1. Um dia os anjos, o termo anjos em hebraico significa os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor. A notação definidora que identifica os filhos de Deus como anjos está anotada na parte inferior da página, na Nova Versão Internacional. Anjo é intercambiável com filhos de Deus. Jó observa ainda os filhos de Deus, ou anjos, gritando de alegria com a criação do universo. Deuteronômio 32:8 usa o termo os filhos de Israel, mas se verificarmos a anotação no final da página, encontraremos uma tradução alternativa intrigante. A Bíblia NVI, edição de 1973, cita claramente que a tradução alternativa para este apelido é os filhos de Deus, Bíblia judaica, a Septuaginta e os manuscritos do Mar Morto, enquanto a Bíblia de acesso prefere outros deuses, e também cita o texto massorético para sua tradução. O dicionário de Nelson cita 3 variações do termo filhos de Deus, conforme registrado na Bíblia. Primeiro, ele cita Jó, como eu fiz com a mesma conclusão, bem como Gênesis 6, onde Unger oferece 2 conclusões. Primeiro, que pode significar anjos, e, segundo, que também pode significar seres humanos, setiano. Em Mateus 22:30, vai afirmar claramente que os anjos não se casam. Segundo, esclarecerei a referência a Mateus em breve, mas concordo com a primeira opção de Unger, que os filhos de Deus são inegavelmente anjos. A de Nelson, no entanto, ressalta que aqueles nas passagens de Jó eram anjos que se apresentaram diante de Deus junto com Satanás. Terceiro, vou esclarecer essas variações dos filhos de Deus do Novo Testamento, em breve. Usar a tradução alternativa dos filhos de Deus, ou deuses angelicais, em Deuteronômio 32:8 traz lógica e definição para a passagem. Caso contrário, a passagem não faria sentido algum. Israel ainda não era uma nação naqueles dias, há muito tempo atrás, antes do dilúvio, quando nas gerações passadas as nações eram atribuídas aos anjos. Além disso, esta tradução alternativa deuterômica é apoiada nos ensinamentos do Evangelho Gnóstico de Basílides, que afirma que a terra foi dividida, junto com suas várias nações, entre os anjos que ajudaram a criar a terra, e o principal entre esses anjos era o Deus dos judeus, que desejou sujeitar todas as nações a si mesmo, mas foi repelido por outros governantes, anjos que resistiram a ele. Esta passagem deuterômica redefinida se tornará indispensável quando colocada ao lado dos mitos antediluvianos, díspares das culturas panteístas, que definem a ordem antediluviana. Como uma anedota crítica e histórica, entenda que a Septuaginta grega, em sua tradução grega original, datando de 100, antes da Era Comum, ou antes, traduziu esta passagem deuterômica como os filhos de Deus. O ponto de tudo isso é que os filhos de Deus, de acordo com as Escrituras, eram de fato anjos. Outras fontes, como o Dicionário Bíblico de Unger, apoiam esta conclusão de que Deus criou os seres astrais e terrestres.
com os seres astrais conhecidos como filhos de Deus e hostes do céu. Na verdade, os filhos de Deus eram conhecidos como anjos, ou seres astrais em muitas das primeiras culturas, como os cananeus, os fenícios e as tradições amonitas. Por outro lado, da perspectiva gnóstica, filhos de Deus significava anjos celestiais, embora o original hebraico Bene Ha-Elohim deva realmente ser traduzido como filhos dos deuses. Um erudito monge cristão, George Sinkelos, em sua obra Cronografia de 808, era comum, equiparado vigilantes e Grigori, uma categoria específica de anjo, com filhos de Deus. Esses observadores tomaram esposas de homens mortais, produzindo gigantes. Lembre-se de que Enoque foi inexplicavelmente ensinado por anjos observadores. Finalmente, ao definir Nefilim, o dicionário de Unger afirma que os filhos de Deus eram, de fato, anjos, assim como a outra Bíblia nomeia os anjos gigantes como filhos de Deus, que pecaram com as filhas dos homens. Esta revelação bíblica chocante registrou incrivelmente anjos copulando com humanos, produzindo uma nova raça de humanoides. Esta é uma das raças esquecidas que se tornaram celebradas em mitos e lendas como os heróis do mundo antigo, homens de renome. Joséfo também confirmou este ato vil, dizendo que anjos iníquos de fato acasalaram com filhas de homens. Muitas outras fontes confirmam a mesma conclusão, mas todas passaram relativamente despercebidas. No livro The American Encyclopedia, observamos: a história, tanto sagrada quanto profana, faz menção aos gigantes. O Enochic Book of Giants observou que os gigantes eram, é claro, descendentes de anjos caídos. Em seu livro Signs in the Sky, Adrian Gilbert cita o livro da declaração de Enoque de que os anjos caídos geraram filhos com as filhas dos homens. Gilbert citou ainda a menção de Enoque de filhos que se tornaram gigantes, que foram gerados por anjos caídos e mulheres. E, novamente, Alan Alford citou o livro de Enoque em seu livro When the Gods Came Down, acrescentando que 200 anjos caídos desceram do céu, casaram-se com mulheres e tiveram filhos com elas. Do primeiro livro de Enoque, eles, os anjos, transgrediram a palavra do Senhor, a lei do céu, e eis que eles cometem pecado e transgridem o mandamento. Eles se uniram às mulheres e pecaram junto com elas, e eles se casaram entre eles e geraram filhos com eles. E na terra eles darão à luz gigantes, não do espírito, mas da carne. Além disso, o livro de Enoque registrou ainda observadores anjos caídos, que deixou o céu para dormir com as filhas dos homens. E, finalmente, a partir do segundo livro dos segredos de Enoque, os Grigori, anjos caídos gigantes, foram à terra e viram que as filhas dos homens eram lindas, pelo que as tomaram como esposas para si mesmas. Claramente, a premissa antediluviana de que os anjos caídos se acasalaram com a descendência de humanos não é uma doutrina desconhecida. Ela simplesmente foi engavetada pelo cristianismo moderno, pois é uma vergonha racionalizá-la com a mentalidade arrogante e secular de nossos tempos. Agora, com respeito ao terceiro argumento que os filhos de Deus eram humano, como entendido a partir da aplicação do Novo Testamento, parece claro para mim que os filhos de Deus não eram humanos no relato de Gênesis, mas angelicais. A denominação filhos de Deus do Novo Testamento indubitavelmente se aplica aos humanos da Nova Aliança, assim como a frase filhos de Deus o faz. Estes são aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador e que reservaram uma habitação permanente no céu, na presença do Espírito Santo. Este título foi efetivamente decretado no Pentecostes, quando o Espírito Santo selou a nova aliança. Romanos registrou o apóstolo Paulo, incentivando os cristãos a não viverem segundo a carne, mas pelo Espírito, porque aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, em sentido figurado e adotivo. Nelsons explica que este é um processo descrito como adoção, pelo qual o crente então se torna um filho de Deus,
e um co-herdeiro com Jesus. Este conceito é apoiado em Gálatas, Hebreus, João, Filipenses e no livro de 1 João 23. O dicionário de Nelson apoia ainda mais essa conclusão a respeito dos filhos de Deus do Novo Testamento, que então se tornaram filhos de Deus em um relacionamento de aliança, adotados e enxertados na aliança. Nelson passou a afirmar que os filhos de Deus faziam parte do relacionamento da aliança registrada em Isaías, observando que essa frase não aparece com este significado no Antigo Testamento, mas a ideia está implícita. Por exemplo, Deus se referiu aos filhos dispersos de Israel como seus filhos e filhas. Oséias 1:10, de maneira semelhante, registra: no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, eles serão chamados de filhos do Deus vivo. Tanto Isaías quanto Oséias estão deixando claras referências e profecias futuras sobre o milênio, e depois, quando Israel e Judá se reunirão sob um único líder, Jesus. Oséias e Isaías profetizaram uma promessa semelhante à promessa do Novo Testamento de que somos os filhos de Deus, uma promessa que será cumprida no milênio e depois na eternidade. Além disso, quando se olha para a aplicação do Antigo Testamento para a denominação os filhos de Deus, com exceção de Gênesis 6, apenas os anjos poderiam estar na presença de Deus, ou no ponto da criação do universo, ou parte do anfitrião celestial no início. Certamente os humanos não estavam presentes neste momento, mas os filhos de Deus estavam. Os humanos eventualmente serão elevados ao status de angelical, mas isso não ocorrerá até o final do reinado milenar. Finalmente, Joséfo certamente entendeu os filhos de Deus em Gênesis 6 ser angelical, pois essa era uma opinião constante na antiguidade, e tenha em mente o fato de que Joséfo escreveu antes da Assembleia do Cânon e de uma perspectiva judaica histórica. Ele declarou: pois muitos anjos de Deus se uniram a mulheres e geraram filhos que se mostraram injustos e desprezadores de tudo o que era bom, por causa da confiança que tinham em sua própria força, pois a tradição é que esses homens fizeram o que se assemelha aos atos daqueles a quem os gregos chamam de gigantes. Mas Noa estava muito inquieto com o que eles fizeram. Curiosamente, há um debate sobre se os anjos eram ou não capazes de fazer sexo com humanos. Este argumento geralmente deriva da noção de que em nenhum lugar da Bíblia sugere explicitamente que os anjos tenham qualquer capacidade sexual. Nem há nada a ser notado em qualquer outro lugar na Bíblia, mesmo que um anjo caído engravide uma mulher. Mas isso só é verdade se você interpretar filhos de Deus, de Gênesis 6, como filhos de Sete. Este argumento geralmente é seguido pelo testemunho de Mateus, afirmando que não haverá mais casamento após a ressurreição dos santos para a eternidade, pois seremos como anjos no céu. Responder a esse argumento é realmente muito simples. Gênesis 6, de fato, sugere que os anjos podem fazer sexo com humanos. Gênesis 6 anula a noção de que os anjos não são identificados como seres sexuais. Observe também o que 1 Coríntios 11, 6-10 diz: grifo meu, porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Por isso, e por causa dos anjos, a mulher deve ter um sinal de autoridade na cabeça. O Novo Testamento está reconhecendo que sem um selo de autoridade, as mulheres são um jogo justo para os anjos, pelo menos para os anjos caídos desencaminhados. O pai da igreja, Tertuliano, 160 a 230 era comum. Aparentemente concordou quando observou que Paulo, em 1 Coríntios 11:10, instruiu as mulheres a usar véus para não atrair os anjos, pois os anjos negros amam mulheres sem véu com seus lindos cabelos. Além disso, devo salientar que só porque a Bíblia não explicitamente cite o reino angelical que possui capacidades sexuais, a Bíblia também não nega especificamente essa possibilidade. A noção de nenhum casamento, e portanto nenhum sexo no céu, não afirma claramente que os seres celestiais não têm capacidades sexuais. Em vez disso,
apenas denota que não ocorre no céu, lar dos seres espirituais. Portanto, isso deixa em aberto a possibilidade de que os anjos eram, e são, capazes de copular fora do céu, no mundo da carne, mesmo que não estejam autorizados a fazê-lo. O sexo é permitido à humanidade porque somos mortais. Humanos requerem sexo reproduzir. Caso contrário, obviamente desapareceríamos da existência. Assim como diz o livro de Enoque, porque eles perecem, dei-lhes esposas para que os engravidassem, tivessem filhos, e não faltasse nada na terra. Mas vocês, anjos, foram espirituais e imortais por todas as gerações do mundo. Então, eu não dei a você nenhuma esposa, pois o céu é a sua morada adequada. Tudo isso sublinha a doutrina de nenhum casamento e nenhum encontro sexual no céu, mas com a mesma clareza, essa doutrina não se estende para fora do reino celestial, embora possa ter havido leis obrigatórias governando a promiscuidade angelical fora do céu. Por outro lado, o Zohar cabalístico reconhece que os anjos possuem a notável habilidade de se transformarem em homens ou mulheres no reino físico. O Zohar foi a primeira tradução do cabalismo. Era um sistema de mitologia judaica adotado por místicos e magos na Europa. Um ocultista da Cabala, Guillaume Postel, o traduziu durante o Renascimento. Postel era um feiticeiro praticante, alquimista e um especialista no misticismo enoquiano. De acordo com o Zohar, os anjos não têm gênero sexual, embora eles podem adotar um. Esta habilidade changeling documentada no Zohar é considerada a explicação de como os anjos eram capazes de copular com as filhas dos homens. Ginsberg apoia essa doutrina de mudança de forma. Evidentemente, os anjos perderam suas qualidades transcendentais enquanto estavam na Terra. Eles assumiram corpos sublunares para que, de fato, pudessem acasalar com fêmeas humanas e, provavelmente, uns aos outros, para criar formas inferiores de deuses na Terra. Essa doutrina foi resumida de forma sucinta no Testamento de Reuben. Pois foi assim que elas, as mulheres, encantaram os observadores, que existiam antes do dilúvio. Enquanto continuavam olhando para as mulheres, eles se encheram de desejo por elas e perpetraram o ato em suas mentes. Em seguida, eles foram transformados em machos humanos, e enquanto as mulheres estavam morando com seus maridos, eles apareceram para eles. Como as mentes das mulheres estavam cheias de desejo por essas aparições, elas deram à luz gigantes. Deixe-me agora citar Judas. Os anjos que não mantiveram suas posições de autoridade, mas abandonou sua própria casa. Estas ele manteve nas trevas, preso com correntes eternas para o julgamento no grande dia. De maneira semelhante, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas se entregaram à imoralidade sexual e à perversão. Judas 1 capítulo 6 a 7 NVI. Judas está ligando a perversão sexual dos anjos durante o tempo de Noé com outra forma de perversão sexual em Sodoma e Gomorra, e possivelmente uma segunda violação pós-diluviana contra a criação. Esta passagem, ecoando as escrituras enoquianas, não pode ser interpretada de outra maneira. Os anjos certamente têm e tinham capacidades sexuais, referindo-se mais uma vez ao quebra-negast. Filhas de Caim, com quem os anjos pecaram, conceberam, mas não puderam ter filhos e morreram. Das crianças que estavam em seus ventres, algumas morreram, e outras surgiram abrindo as barrigas de suas mães. Eles saíram pelo umbigo, e quando cresceram, tornaram-se gigantes. Todas as mães Nefilim originárias morreram, pois sua fisiologia não conseguia lidar com tais monstros. Muitos dos bebês Nefilim morreram ao nascer, como apenas os bebês nascidos por meio de uma forma bárbara de parto cesáreo, salvando qualquer um deles. Sem dúvida, foi uma carnificina em pânico das mães, em favor dos bebês semideuses que mataram as mães ingênuas. A questão, claro, é que o quebra-negast também atesta o fato de que os anjos podem ser seres sexuais, se assim o desejarem.
A análise de outros relatos e referências não bíblicos revela uma história e conclusão semelhantes. Os gigantes eram conhecidos por pessoas em muitas outras culturas antigas, como os egípcios, romanos, gregos, fenícios e outros povos da Mesopotâmia. O egiptólogo Hashwaler de Lubitsch, autor dos livros The Temple of Man e King of Pharaonic Theocracy, acredita que a humanidade evoluiu de uma raça avançada de gigantes. Da mesma forma, o famoso astrônomo alemão Hans Horbiger, autor de Glacial Cosmology, acreditava nos gigantes da antiguidade registrados na Bíblia e na epopeia de Gilgamesh. Todas as culturas primitivas estão repletas de histórias fabulosas, de heróis famosos, pessoas de grande tamanho e grande força. Todos esses super-heróis derivaram de uma união sexual entre deuses imortais e humanos. Os mais famosos desses titãs foram Teseu, Hércules, Jasão, Cadmo e Perseu, todos que, inexplicavelmente, eram ávidos matadores de dragões. Teseu, o fundador da Atenas antediluviana e o herói que lutou contra as Amazonas, nasceu fora do casamento pelos deuses através de Netuno, Poseidon e Aetra. Geralmente esses super-seres gregos eram conhecidos como titãs, que parecem estar todos conectados por laços ocultos, mas estreitos, com os outros semideuses gigantes das culturas mediterrâneas. Em Raising of the Dead, de Homero, Pirithous e Teseu foram registrados como grandes amigos e poderosos filhos de deuses. Teseu foi ainda descrito como um ser incomum tamanho, um guerreiro de tremenda força, rapidez e bravura. Ele era primo de Hércules e um grande herói, que as pessoas proclamaram ser um segundo Hércules. Hércules, o mais famoso dos titãs gregos, era o herói filho de Zeus e Alquimena. Hércules foi renomeado desde seu nascimento como Alqueides, nomativo pela profetisa de Delfos. Hércules é famoso nas lendas por seus grandes feitos e sua participação com os deuses na luta contra os 10 anos da rebelião dos titãs contra os deuses. Hércules matou o líder dos gigantes rebeldes, Alcioneus. Hércules também é famoso por matar um dragão em sua busca pelas maçãs douradas, que nas escrituras sagradas seria a árvore da vida, que o concedeu a imortalidade, que estava localizada no Jardim das Hespérides, o Éden bíblico. Jason é o célebre herói que buscou o velocino de ouro, a pele de ouro de Ares, o carneiro, guardado por um dragão. Jason era filho de Aison, rei da Tessália, meio-irmão de Néleus e um dos filhos gêmeos de Poseidon. Aison era um Nephilim e Jason também. O navio de Jason, Argus, foi construído por Argus. Sua tripulação era conhecida como Argonautas. Hércules era um membro da tripulação de Jason. Cadmo era um dos 3 filhos do rei fenício Agenor e irmão da titã Europa. Seus outros 2 irmãos eram Cilix e Fênix. Cadmo foi o fundador da Tebas antediluviana e o progenitor dos nobres egípcios de Tebas. Cadmo é creditado na tradição por ter ensinado aos gregos o alfabeto fenício. Então havia Perseu, que era o fabuloso herói grego, filho de Zeus e Danae, que foi conduzido pelo infame e enigmático Hermes para viajar para as Górgonas para matar Medusa. No centro de todas as culturas primordiais estava o famoso mar mitológico Deus Poseidon, que gerou 5 pares de gêmeos obscenos por meio de relações sexuais com as filhas dos homens. Poseidon era irmão do deus Zeus, o deus que derrubou os titãs rebeldes. Os gêmeos de Poseidon cresceram e se tornaram gigantes, titãs, semideuses, que reinaram sobre o continente mitológico e a civilização de Atlântida. Atlântida foi, é claro, a civilização mitológica a qual a maioria das culturas panteístas da antiguidade se vinculou como fonte de sua cultura. O que é mais intrigante com as lendas da Atlântida é que os maçons gostariam de recriá-la na idade do iluminismo antediluviano, Atlântida, que teve 10 reinos, com 10 governantes e 10 reis, famosa por ser o leme do governo mundial antediluviano. Os maçons sonham em reencarnar o governo mundial, reconstruído como o modelo de Atlântida de 10 reinos, onde os anjos caídos
mantinham relações sexuais regulares com humanos. Esta é a doutrina raiz da conspiração de Gênesis 6. As mesmas noções foram nutridas nas lendas mesopotâmicas e, em particular, nos vários épicos de Gilgamesh que revelarei a você em um capítulo subsequente. Mas entenda que as lendas mesopotâmicas florescem com gigantes e relações sexuais entre humanos e anjos. Os gigantes semideuses, que persistentemente surgem em seu caminho para a superfície desde os primeiros registros da pré-história, eram todos descendentes de deuses, que eram anjos caídos. Inexplicavelmente, esse é um tema muito comum na mitologia panteísta antiga. Esses desconcertantes titãs herdaram um preconceito ousado e beligerante por batalha e brutalidade, assim como os Nephilim. Alguém se pergunta se pode haver ou não uma relação direta entre os gigantes da mitologia grega e outras mitologias culturais e os Nephilim do registro bíblico. Os anjos das trevas que cometeram perversões sexuais foram marcados como anjos caídos. Eles se rebelaram contra Deus, junto com Satanás. Embora a descendência apóstata dos anjos prosperasse por um tempo, Deus não olhou com bons olhos para os anjos caídos, que participaram de tal ato vil contra as leis da criação. Deus trancou os apaixonados anjos caídos até o tempo do fim, no abismo, como retribuição. Esses eram os espíritos inexplicáveis a quem Jesus pregou depois de ser crucificado, durante os 3 dias em que ainda estava na sepultura. Depois do Éden, a humanidade recebeu um espírito mortal, embora longevidade por causa de Adão e Eva, e assim, sua progenie foi banida de comer da árvore da vida por violar a instrução de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Referência: Gênesis 2, 9 a 10, Gênesis 3, 2 a 3, Gênesis 3, 21 a 24 e Gênesis 5, 1 a 32. Então, o Espírito imortal de Deus foi transplantado para uma nova raça da humanidade por meio dos anjos caídos. Deus então interveio contra esta perversão da ordem natural da criação, restringindo a expectativa de vida de todas as formas da humanidade a 120 anos, incluindo a futura posteridade dos anjos caídos e Nefilim. O Alcorão confirma que Deus, de fato, intercedeu para limitar todas as extensões de vida deste mundo a um tempo fixo, daquele ponto em diante, quando o Senhor disse: Meu espírito não contenderá com o homem para sempre, nem permanecerá na nota B, porque ele é mortal ou é corrupto. Seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. O original. Os Nefilim tinham permissão para ter filhos, mas os filhos eram estritamente seres da carne e não do espírito como os pais. Antes de Deus introduzir este édito, não era incomum que os descendentes de Adão através do ramo de Sef vivessem de 300 a 800 anos, 58. Mas então, os anjos rebeldes procriaram uma raça de gigantes que viveria para sempre, como deuses. É uma noção fantástica acreditar que os anjos poderiam produzir descendentes em cooperação com as mulheres humanas, muito menos que eles pudessem transmitir a herança de seu espírito imortal por meio de sua procriação. Mas é factual, assim como a Bíblia testifica. Se curtiu esse capítulo, não se esqueça de curtir e compartilhar, e se inscrever no canal. Até o próximo capítulo.